Que o Coutinho voltou querendo demais, anota mais 3 pontinhos na conta do pai, a barreira vai virar baile. Meu amigo, Olimpíadas começou. E qual é o hit? Qual é o hit, cara? Que tá tocando em Paris? A barreira vai virar baile. Cara, o Vasco tem um engajamento que é loucura, hein? É loucura, eu falo para vocês. O Brasil não está preparado para o Vasco campeão de novo, tá? Campeão de um torneio nacional para tudo, tá? Para tudo. Olha só, irmão, uma música do Vasco lá fora, tá? Correndo o mundo. Meu amigo, o Vasco é grande demais, esse clube é gigante, meu parceirinho, é gigante. Tá chegando no canal, você sabe, né? Você dá aquela curtida, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, saiu aí a seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e tem jogador do Vasco, Lucas Piton, lateral esquerdo, Lucas Piton, tá na seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu tava olhando aí outros jogadores, né, que estão na seleção. E aí eu vi 2 jogadores que foram especulados, né, para vestir a camisa do Vasco. O primeiro é o Matheus Pereira do Cruzeiro, camisa 10 do Cruzeiro. Foi especulado no ano passado, tá? Ele estava lá fora, na Arábia, e aí foi oferecido, melhor dizendo. Foi especulado porque foi oferecido, na verdade. Foi oferecido para o Vasco, foi oferecido para o Cruzeiro. O Cruzeiro pegou, ele chegou, ganhou forma no fim do ano passado. Esse ano está muito bem o 10 do Cruzeiro. Se o Cruzeiro está lá em cima, está bem no campeonato, é obra desse cara aí, o Matheus Pereira, que vem muito bem. Outro jogador que tinha sido especulado no Vasco é o Gregory. Gregory, que hoje é do Botafogo, tá? Jogador ex-Bahia, jogador que estava no Inter Miami, da MLS, a Liga Americana, tá? Volante, marcador, pitbull, tá sempre em cima. Ele também foi especulado, poderia ter vindo para o Vasco. Mas, enfim, o Vasco não deixou, né, de ter o seu jogador na seleção do campeonato, no primeiro turno, que é o Lucas Piton, que tá muito bem, meu parceirinho. Lembra do Marlon Gomes? Marlon Gomes vazou, faz uma falta danada, né? O Vasco sente falta do Peck e sente falta do Marlon Gomes, os 2 atacantes que jogavam pelos lados, né? Esse elenco aí tem essa carência, tanto que o Pedrinho está no mercado tentando trazer um atacante top que jogue pelo lado, né? Marlon Gomes foi vendido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Vasco pegou uma parcela e agora precisava pegar mais 2 parcelas. O Vasco deu um desconto de 15% para o Shakhtar Donetsk antecipar o valor a ser pago, né? O Shakhtar precisava pagar ao Vasco 8 milhões de euros. O Vasco deu um descontinho e aí o Shakhtar pagou 6,8 milhões de euros, algo em torno aí de 40 milhões de reais que o Vasco já pega, já entra nos cofres, tá? Para poder pagar algumas continhas, para não ter problema. Negociação não foi na gestão do Pedrinho, tá? Essa negociação foi na gestão antiga ainda da SAF, negociação do Lúcio Barbosa, antigo CEO, e para vocês terem noção de como a SAF do Vasco já estava quebrada, mesmo com a 777 no comando. Irmão do céu, Pedrinho, arruma logo o investidor para colocar ordem nessa casa, meu amigo, porque por enquanto tem dinheiro para antecipar, né, irmão? Antecipar a parcela do Marlon e tal, e depois, tomara, né? Tomara que o Vasco consiga logo um novo investidor, um novo dono, né? Para não passar sufoco nem na temporada, nem nunca mais. É isso que a gente espera. Falando um pouquinho sobre o mercado da bola, falando do Gonzalo Álvares. Gonzalo Álvares é o chileno atacante que joga pelo lado, 27 anos, pertence ao Audax italiano do Chile. Foi oferecido ao Vasco.
Audax Italiano quer algo em torno de 2,5 milhões de reais. É pouca grana, tá? O jogador não vem sendo nem titular, irmão, não tem bons números, eu nem entendi. Tomara que o Vasco não embarque nessa. Confesso que nunca vi ele em campo, tá? Mas só de analisar os números, não enche meus olhos, não. Já chegou o Emerson Rodrigues aí, que a gente nem sabe se vai ser bom, se vai ajudar. Vai trazer outro, que a gente não sabe nem quem é. Pô, irmão, calma, Pedrinho, calma, segue a sua linha do jeitinho que você tá fazendo, tá? Vai atrás de jogador top, de jogador que venha para ser titular. Qualquer um, é só inchar elenco e aumentar folha salarial à toa, tá? Foi pensando assim que o Vasco tem um monte encostado lá. Serginho, etc, etc e etc, tá? Então, muita calma nessa hora, negócio de Gonzalo Álvares, eu não tô aprovando não essa contratação. Ó, o Vasco tá vendendo o Zé Vitor, zagueiro, tá? Tava emprestado pro Volta Redonda, o Vasco estava pagando todo o salário do atleta, e aí apareceu um clube de Portugal, o União Leiria, interessado, tá? O Vasco, então, está vendendo ele para o União Leiria. Na verdade, não é nem uma venda, porque o Leiria não vai depositar dinheiro nenhum, tá? O Vasco continua com 50%, o Leiria pega 50% e aí arca com os salários do jogador, tá? Para diminuir a folha do Vasco de um jogador que não está sendo utilizado, né? Ele foi emprestado para o Volta Redonda, mas foi de graça e até o salário o Vasco pagava. Tá? Então, o Vasco não vai ter mais esse custo do salário, o Leiria pega o jogador, se o Leiria conseguir vender depois para outro clube, o Vasco fica com 50% do valor. Parceiro, informações sobre ingresso para Atlético Goianiense e Vasco, tá? Copa do Brasil, quarta-feira. O Atlético Goianiense não quis levar de novo o jogo para o Serra Dourada, manteve o jogo no estádio dele, estádio que cabem só 12 mil pessoas, e aí salgou o ingresso, jogou o ingresso lá no alto valor, tá? R$300 para a torcida visitante assistir ao Vasco. Lembrando que no último jogo a torcida do Vasco invadiu, né? O estádio Antônio Ascioli, lá em Goiânia, só tinha vascaíno, tanto na parte visitante quanto na parte do mandante, era só vascaíno. Agora o Atlético Goianiense resolveu aumentar o preço do ingresso para ver se coíbe da torcida do Vasco comprar tanto ingresso, meu amiguinho. Vamos ver, né? Vou te falar uma coisa, cara, a torcida do Vasco vai invadir de novo. Cara, jogo em Chapecó, acabou o ingresso. Jogo em Belo Horizonte, acabou o ingresso. Jogo em Goiânia, acabou o ingresso. O Vasco, a torcida tá motivada, irmão. Pode botar o preço que for, que a galera vai comprar, a galera vai acompanhar, vai apoiar, vai assistir ao Vasco. Tô naquela expectativa, tá? Para ver Payet, Coutinho e Verratti, maluco. Confesso que não é só essa expectativa que eu tô, não. Tô também pensando quem será o zagueiro que o Pedrinho negocia para trazer para o Vasco. Eu queria que você comentasse aqui sobre o Gonzalo Álvares, se você concorda com uma contratação desse nível ou se você prefere que o Pedrinho continue a linha de trazer um zagueiro e um atacante top para ser titular, nada de gastar dinheiro de bobeira por aí. E aí, se você concordar com isso, queria que você comentasse aqui, irmão. Quem é o zagueiro e quem é o atacante que você contrataria para o Vasco? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!